Tá bom. Meus irmãos, minhas irmãs, nós chegamos então à nossa 7ª catequese, que tem um tema muito profundo, muito recorrente na nossa fé, que esse 27º domingo do tempo comum nos traz. Então eu passo a palavra para Vilma para fazer a primeira parte, em que ela, por meio da arte, já nos dá a mensagem das leituras desse domingo. Com você, Vilma. Nesse 27º domingo, a essência da liturgia é a frase de Jesus: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor. Nesse ícone bizantino, que mostra a formação da igreja em Pentecostes, nós vemos o sacerdote, Melquisedeque, como está na carta aos Hebreus, e esse espaço entre o apóstolo Pedro e São Paulo está a pedra angular, que é o Cristo. A primeira leitura do profeta Isaías é o Cântico da Vinha. Foi nesse trecho de Isaías que Jesus se inspirou para contar aos sacerdotes e aos anciãos a parábola desse domingo. E diz o seguinte, um dos trechos, que eu vou ler para vocês. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá sua dileta plantação. Os hebreus era o povo preferido do Senhor, o povo escolhido pelo Senhor. E os salmos, nós vamos responder: a vinha do Senhor é a casa de Israel. E nos versículos 13 e 14 tem algo interessante. Por que razão vós destruíste sua cerca? Para que todos os passantes a vindimem, o javali da mata virgem a devaste e os animais do descampado nela pastem? A cerca é um cuidado para que essa plantação não seja invadida, é um cuidado de Deus. São Paulo, na carta aos Filipenses, nos adverte: não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em súplicas e orações, acompanhadas de ação de graça. A paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamento em Cristo Jesus. Nós não entendemos os desígnios de Deus, nós temos que acolher. Chegamos à parábola dos vinhateiros infiéis, também chamados vinhateiros ou vinhateiros assassinos, em algumas Bíblias, Então, conta a seguinte história, que um proprietário arrendou alguns vinhateiros, lavradores, uma vinha, e ele foi viajar. Quando chegou o tempo dos frutos, ele pediu que alguns dos seus funcionários, dos seus empregados, fossem buscar o fruto dessa vinha. No entanto, esses vinhateiros agarraram e espancaram e mataram até, e apedrejaram esses empregados. O que aconteceu? O proprietário manda outros empregados para buscar os frutos. A mesma coisa, eles trataram mal. Por fim, o proprietário pensa: ao meu filho eles vão respeitar, e manda o seu filho. Porém, os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. E aconteceu a mesma coisa. E é quando Jesus pergunta aos sumos sacerdotes e aos anciãos: qual será a atitude que esse proprietário terá diante de tal barbaridade, Então eles respondem: com certeza mandará matar a todos de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. É quando Jesus lhes diz: vós nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor.
Então, exatamente, é isso que a Vilma mostrou com essa arte belíssima, que o Salmo 118, 22, passa a ser fundamental para a compreensão da missão da igreja em Cristo Jesus. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. E pedra angular aqui é uma coisa muito bem definida e necessária nas construções, sobretudo naquela época, mas sempre, né? Eles construíam com muita pedra. Então, para fechar um arco, tinha que haver uma pedra que fizesse a nivelatura, né? Ali, quando havia uma, representou os apóstolos ao lado, né? E um espaço representando o Cristo como essa pedra angular. Pedra angular também podia ser uma pedra que fechavam, que uniam a quina de duas paredes, senão elas ficavam soltas, né? Pedra angular seria hoje mais ou menos aquilo que as construções de concreto e mesmo de tijolos precisam, que é o fundamento. Então, é a tal pedra fundamental. E toda a mensagem da liturgia deste domingo é que Cristo é a pedra fundamental. É Ele que garante a construção das nossas vidas, né? Isso não vale só para a igreja ou para quem é religioso. Vale para todo ser humano que sem Cristo não acha como fechar a sua vida de forma realmente que ela represente um todo. O ser humano é sempre ansioso, vazio, é como uma casa prestes a ruir, até que encontre essa pedra angular na qual ele realmente acha o seu eixo, a sua vida, e pode, então, de uma forma unitária, né, constituir o seu próprio ser. A pedra angular, como Cristo, é a grande mensagem da liturgia de hoje, e aí a gente entende por que Jesus disse aos discípulos, no final do Evangelho de Mateus, sobretudo de Marcos, né? Ide até os confins do universo e pregai esse evangelho, que é o evangelho do amor, né? Porque senão as pessoas vão viver uma vida completamente insatisfatória. Deseja uma coisa, quando a tem, já daqui a pouco não está mais feliz. Falta. E o que é que falta? Falta uma pedra angular que feche realmente a nossa construção, dando-lhe uma unidade. E isso é a grande missão que a igreja tem no mundo, de levar até o fim esse anúncio de Jesus Cristo como a única pedra que pode sustentar a construção das nossas vidas. Então, é nesse sentido também, a Vilma insistia muito de que a pedra angular é mais ou menos também aquela cerca que protegia a vinha, que protegia o jardim. E quem rompe essa cerca não é Deus, Deus nunca faria isso. São realmente esses tais vinhateiros que querem tomar a vinha para si, se apropriar e fazer dela uma coisa que realmente não era para ser feita. Não é deles essa vinha. Essa vinha é a casa do Senhor. Vamos então, nesse domingo, aprofundar a nossa fé e viver essa experiência de sentir em Jesus Cristo aquela pedra que constrói as nossas vidas e as leva para frente a fim de conduzir a história no caminho do amor e da paz. Então, peço mais uma vez também que divulguem essa catequese, porque com isso nós estamos realmente evangelizando. E bom domingo a todos. Que a paz inunde todos os nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.